Boa noite. Há 30 anos ela vem exercitando o princípio básico da filosofia de questionar ideias, fatos, valores e comportamentos da nossa realidade. Por isso, se tornou uma das mais conhecidas polemistas do nosso meio universitário. No centro do Roda Viva, esta noite, a professora Marilena Chauí. Paulistana criada no interior de São Paulo, 57 anos, Marilena de Souza Chauí se tornou um dos mais importantes nomes da filosofia no Brasil. Professora de História da Filosofia e de Filosofia Política da Universidade de São Paulo desde 67, quando defendeu sua tese de mestrado, sempre combinou a carreira acadêmica com a atuação política. Militante do Partido dos Trabalhadores, teve uma rápida passagem pela administração pública como secretária municipal de Cultura de São Paulo no governo da prefeita Luísa Erundina. Saiu frustrada com os limites da ação administrativa e preferiu concentrar as atenções na vida acadêmica. Passou por todas as etapas da carreira universitária até chegar a professora titular. Defendeu 4 teses e foi orientadora de outras 100. Polemista, com um discurso filosófico sempre afiado, suas aulas bateram o recorde de audiência entre os alunos e estudantes da USP. Conferencista requisitada, Marilena Chauí também construiu uma carreira de escritora, publicando livros, artigos e ensaios com suas ideias sobre política, cultura, ideologia, democracia e realidade. Seu livro mais recente é uma obra de fôlego, centrada no tema que mais ocupou seus estudos. A Nervura do Real é o resultado de 30 anos de pesquisa da autora sobre o filósofo holandês Spinoza. Um marco na produção filosófica de língua portuguesa e um marco também na história pessoal da filósofa Marilena Chauí. Para entrevistar a filósofa Marilena Chauí, nós convidamos o professor Bento Prado Júnior, titular de Filosofia da Universidade Federal de São Carlos e professor emérito da Universidade de São Paulo. O professor Marcos Nobre, do Departamento de Filosofia da Unicamp e pesquisador do SEBRAP, o Centro Brasileiro de Pesquisas Econômicas. A professora Scarlett Martin, do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo. O jornalista Lorival Santana, repórter especial do jornal O Estado de São Paulo. O jornalista Reinaldo Azevedo, editor-chefe das revistas Bravo e República, e o jornalista Vinícius Torres Freire, editor de opinião do jornal Folha de São Paulo. O Roda Viva, como você sabe, é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. E você pode fazer perguntas a Marilena Chauí, participar do programa, dar a sua opinião, fazer a sua queixa reclamada, enfim, fazendo uso do telefone 011-252-6525. 011-252-6525. Também pode mandar qualquer observação ou pergunta pelo fax 011-3874-3454. E o endereço do programa na internet é rodaviva@tvcultura.com.br. Professora Marilena, boa noite. Boa noite. Eu queria propor aqui que a gente falasse um pouco aí sobre filosofia nesse primeiro bloco do programa, porque para muita gente isso é uma coisa difícil de compreender, o que é e para que serve. E começo não fazendo essa pergunta, o que é e para que serve, mas mencionando uma frase que li da senhora numa entrevista já bastante antiga, que diz o seguinte: na sua opinião, a verdade não pode escandalizar. A minha pergunta é a seguinte: do ponto de vista, vamos dizer assim, filosófico, o que é que a verdade pode? Bom, a verdade pode escandalizar e deve escandalizar, né? Certamente no contexto em que eu dizia isso, certamente era alguma coisa acontecendo no Brasil, em que eu dizia, bom, ninguém tem que ficar escandalizado com o aparecimento de uma verdade. Mas na filosofia não, na filosofia é exatamente o contrário. Quando um filósofo alcança uma verdade, frequentemente ele escandaliza, porque essa verdade significa demolição de tradições, demolição de legados ou contestação da realidade existente, da sociedade existente, né? Agora, no ponto de vista do público em geral, das pessoas em geral, no nosso cotidiano, a verdade é uma coisa mais ou menos como um quadro na parede, quer dizer, nunca sai de lá. Está sempre ali, né? A verdade é imutável, a verdade é eterna, a verdade é permanente. Na filosofia não é assim? Não, eu acho que nem mesmo para nós na vida cotidiana. Eu acho que nem na filosofia, nem na vida cotidiana. Há um tipo de verdade que essa sim é imutável, ela está lá para sempre e qualquer transformação nela significa catástrofe, que é a verdade religiosa. A menos que sejam verdades religiosas, né? Agora, Marcum, há só uma coisinha que eu queria dizer.
porque isso apareceu na abertura do programa. Essa questão me foi colocada pelo repórter da Veja, ela me foi colocada pelo repórter de A República. Nas várias ocasiões eu respondi negativamente e eu vejo que apareceu sob a forma de uma afirmação. A afirmação feita na apresentação é: desiludida da política, ela foi para casa escrever um livro. No nosso caso, só para esclarecer bem, era assim: frustrada com os limites da ação administrativa. A frase é essa, não é desiludida com a política, é uma diferença muito grande. Mas eu acho que a justificativa, a explicação vale, porque passa essa ideia. Claro, porque uma coisa... Retirou-se para a sua torre de marfim. Exatamente. E eu tenho insistido de que não se trata disso, né? Eu me senti frustrada com os limites da atividade administrativa, mas não foi por isso que eu fui escrever, foi porque eu fui completar um ciclo da minha vida que tinha ficado incompleto quando Luiz Erundina me convidou para o governo. Antes de passar para o Reinaldo, é só explicar que muitas vezes a verdade jornalística constrói-se assim, verdade entre aspas. Alguém escreve, o outro copia, o terceiro, né, reproduz e finalmente não se sabe bem de onde surge um fato aparentemente incontestável. No caso da senhora, eu tinha absoluta certeza, não só pelas entrevistas, mas por conhecê-la, de que a questão não era, vamos dizer assim, uma frustração com a atividade política, mas sim com a burocracia que um secretário municipal tem que enfrentar todo dia, se eu não estou enganado. Isso sim. Bom, sem querer furar a forma proposta pelo Marcum, mas acho que agora a pergunta é inadiável. São compatíveis a atividade de intelectual e a atividade e o intelectual no poder? Quer dizer, o poder e a atividade intelectual são coisas compatíveis? Não são. Então, não sendo, eu queria saber em que medida o Fernando Henrique, como presidente, é um mau intelectual e como intelectual é um mau presidente. Tá, então vamos começar, né? Não são compatíveis. Não são compatíveis porque o poder exige de você a velocidade da ação e da ação eficaz. E a impossibilidade da reflexão. Enquanto a vida intelectual, primeiro, ela não deseja poder nenhum, né? E ela tem uma lógica e um tempo próprios, né, que não são incompatíveis com a ação. Não são de maneira nenhuma incompatíveis com a ação política e com a vida política. Mas elas são incompatíveis com o exercício do poder pela lógica e a velocidade da ação que é requerida a cada instante, sob a forma de táticas para cumprir uma estratégia. Não, eu não acho que seja um mau intelectual no poder, eu acho que é um político no poder, não tem mais nada a ver com o intelectual, né? A partir do instante em que a opção foi na direção do exercício do poder político, a vida intelectual acabou. A senhora conseguiu ser uma intelectual no poder? De jeito nenhum. Não foi. E nem pretendi. Nem pretendi. Eu sabia que não havia nenhuma possibilidade. Tanto que quando eu era entrevistada, na época da Secretaria de Cultura, enfatizava-se muito o fato de eu ser uma intelectual. E eu dizia, é um engano. A lógica da atividade governamental e a dinâmica do exercício do poder não tem nada a ver com a... E ao se enfatizar sua condição, a senhora acha que era quase como um anátema, alguma coisa assim? Afinal, ela é uma intelectual? Muitas vezes sim. Né? Do mesmo modo que diz, ela é uma mulher. Ela é uma mulher, ela é uma intelectual. Então, são anátemas, sim. E você tem que, de alguma maneira, lidar com isso sempre que for possível. Professora, nesse início de conversa eu fiquei com a sensação assim, de que se no ano que vem a Marta Suplicy, por exemplo, né, uma hipótese, fosse eleita prefeita de São Paulo, a senhora poderia aceitar um convite. E junto com isso, como é que a senhora avalia o benefício que o PT pode ter com o que está acontecendo hoje em São Paulo, essa espécie de expurgo, essa depuração que começa a acontecer em São Paulo? Então, para a sua primeira pergunta, a resposta é não. Né? Eu efetivamente sou uma intelectual. Né? E sendo uma intelectual, eu considero que a melhor maneira de participar da atividade política é através de intervenções públicas, debates, polêmicas, participação na... Uma coisa nunca foi posta em dúvida: à direita, à esquerda,
pelo centro, nunca é a honestidade de um governante petista. E a maneira como ele trata a coisa pública, efetivamente como uma coisa pública, né? Então, eu penso que a situação atual não é que ela beneficia o PT. Ela faz com que seja recordado, relembrado e recuperado esta marca petista, que é a honestidade política, a honestidade pública, né? A honestidade administrativa. Agora, professora, a senhora disse que, como intelectual, a senhora não gostaria, quer dizer, a senhora não poderia voltar ao poder, que a senhora deixaria de ser intelectual e a senhora quer preservar a sua condição. Agora, desde que a senhora foi para a sua, como se diz por aí, a senhora foi para a sua Torre de Marfim, coincidiu mais ou menos, mas acidentalmente, com a emergência de um monte de intelectuais a fim de poder, que é o grupo de Fernando Henrique e outros agregados. E desde então parece que falta oposição, tanto na política como no meio intelectual. Parece que mesmo no meio intelectual falta alguém para inventar um outro discurso para se contrapor ao da turma que está atualmente no poder. A senhora sente falta disso? A senhora acha que teve uma dominância tão grande a fala dos tucanos? Por que falta oposição? A senhora se colocaria como alguém que pode trazer algum discurso para deslegitimar esse pessoal? Olha, eu diria que o Fernando Henrique e o grupo que está com o Fernando Henrique não são recentes. Eles têm uma história, né? Primeiro eles tiveram uma história no movimento estudantil, no movimento universitário, e depois eles tiveram uma longa história dentro do PMDB, uma longa história dentro da política. Então, a suposição de que subitamente, como nascidos como cogumelos, né? Não, eles é uma vocação realmente para a política. Mas eu considero o seguinte: talvez uma das características mais impressionantes da política contemporânea mundial, né, seja o fato de que a direita propriamente dita foi deslocada do poder. Ela está lá com suas ramificações, mas ela não está dirigindo explicitamente. A social-democracia tomou esse lugar, né? Quer dizer, a direita mundial é a social-democracia, que deu a si mesma como tarefa consolidar o neoliberalismo e naturalizar o neoliberalismo. Isso significa que há uma esquerda a ser reinventada, né? É uma esquerda liberada da carga stalinista, é uma esquerda liberada da carga social-democrata, que é a direita contemporânea, mas é uma esquerda que tem que se reinventar e, portanto, começar com as análises materiais da realidade, né? As análises da economia e da sociedade, para fazer verdadeiramente oposição. Então, eu não acho que falte, no caso do Brasil, oposições pontuais, né? Nós temos continuamente falas. Falta grande oposição com algo para dizer. Mas não há uma análise do projeto geral do governo Fernando Henrique e não há o contraponto a esse projeto geral através de um conjunto também de ideias gerais de oposição. Mas isso é porque a situação da esquerda se tornou momentaneamente muito complicada, né? Porque facilitado o seu trabalho, porque ela se liberou de cargas complicadas, né? Ela tem, entretanto, que se reinventar e recomeçar suas análises. Eu não sei se eu teria contribuições efetivas a dar. Eu pretendo voltar ao debate público. Eu aceitei um convite da Folha para escrever no Mais. Quando eu terminar o segundo volume, certamente eu pretendo ter mais outras atividades, né? No rádio, na televisão, nos jornais, e sobretudo, uma militância que essa eu nunca abandonei mesmo ao escrever aí o meu tijolo, que é a militância na política universitária.
né? Em relação a isso, Marilena, a militância na política universitária, voltando às questões pontuais, de resultados dessa universidade operacional, eficaz, rápida, que treina e que desfaz a própria ideia de formação e de pesquisa, de alguma maneira ela se tornou uma ideia hegemônica. Você conversa com os universitários e eles consideram que é assim. Eles sequer vislumbram que a universidade não só não precisa ser assim, mas seria melhor se ela não fosse assim. Ora, ao contrário disso, de um modo geral, é do lado da filosofia e do lado das ciências, de uma parte das ciências sociais, que você percebe a reação contra isso, né? Então, eu diria que a filosofia tem um papel dentro da política universitária que é de lembrar, primeiro, que a universidade que se propõe hoje não precisa ser assim e não deve ser assim, e que há outras alternativas. A filosofia pode repor a ideia de formação, no sentido amplo, não é, da formação cultural. E ela pode recolocar o sentido profundo da noção de pesquisa, né? Em vez da pesquisa ser entendida como achar uma resposta pontual a um problema pontual, é repor a ideia da pesquisa como uma investigação e uma interrogação que abrange toda uma experiência contemporânea. Então eu diria que o fato dessa universidade querer que a filosofia fique de escanteio produz o resultado contrário, quer dizer, a filosofia tem muito o que falar. Agora, o que seria, né, o trabalho em termos de política universitária? Eu diria que há vários, né? Eu diria que se trata, em primeiro lugar, de pensar se o modo de inserção da universidade, ditado pela ideia neoliberal. Bom, o que é uma ideia neoliberal? Na ideia neoliberal, a política é a economia é a finança é o mercado e o mercado é um jogo, né? É isso. Ora, se você insere a universidade nesse contexto, você insere a universidade, portanto, no mercado e no jogo. Eu penso que a primeira tarefa que nós temos em termos de política universitária é refutar que o que se faz na universidade tenha que ser determinado pelas exigências e necessidades do mercado. Porque isso é a quebra da racionalidade da universidade. Agora, professora, deixa só o Bento fazer a pergunta, por favor. E o Marilena, você sabe que eu acompanho com muita atenção a sua carreira desde 1960. É bom não insistir muito nessas datas, né? Portanto, acompanhei de perto o seu trabalho como filósofa e como militante. E, todavia, lendo aqui o dossiê reunido para essa circunstância, descobri uma entrevista sua que eu não conhecia, e que se refere ao seu período pré-universitário, da descoberta da filosofia antes de você entrar na universidade. Trata-se de uma pergunta, portanto, pessoal, mas que eu acho que é útil, mesmo para o grande público, se você explicasse como é que você descobriu a filosofia, por que a filosofia assumiu a importância que assumiu para você, e até agora, quer dizer, como é que a jovem Marilena, estudante secundária, descobriu a filosofia e o que desta descoberta a anima até os dias de hoje ao escrever o Spinoza e aquilo que vem por aí, que também eu gostaria de saber depois o que vem depois do Spinoza. Olha, Bento, como experiência anterior à universidade e a descoberta da filosofia, eu acho que duas coisas aconteceram. A primeira foi a maneira como o professor João Villa-Lobos dava aula de filosofia, né? E o meu primeiro curso de filosofia aos 16 anos, né, foi, aos 15 anos, foi um curso sobre lógica. Em que escola? No Colégio Presidente Roosevelt, aqui em São Paulo. Colégio Estadual. Colégio Estadual. A minha pergunta é porque, inclusive, eu também fui iniciado na filosofia pelo mesmo professor Villa-Lobos, 2, 3 anos antes de você. Exatamente. Então, foi para mim a luminosidade, a coisa mais impressionante foi a descoberta do pensamento.
de que há o pensamento, de que o pensamento segue leis, que ele segue normas, que ele tem regras, a relação entre o pensamento e a linguagem, né? Sabendo que eles vão pecar, e pune o pecado da criatura que ele mesmo fez e que ele sabia que iria pecar. Então, o problema da culpa, né? E sobretudo da culpa diante de um Deus onipotente e onisciente, né? Foi insolúvel. Então, de alguma maneira, foram essas duas coisas que me levaram para a filosofia, né? O fascínio pelas operações do pensamento, né? E a necessidade existencial de uma resposta para a origem da culpa, da dor, do sofrimento e da punição, né? E eu diria que no percurso e logo no início do caminho, a descoberta de Spinoza foi uma resposta para essas duas questões, né? Então, ao mesmo tempo... Você descobriu Spinoza com que idade? Eu tinha o quê? Bento, quantos anos eu tinha, meu Deus do céu? Foi em 1965? 65. Eu nasci em 41. Eu era bem jovenzinho. 24. É isso. Agora, eu acho que o Spinoza que eu faço ele é o resultado da sua orientação. Quer dizer, de como você, como meu professor, como meu orientador, me fez pensar filosofia e escrever sobre Merleau-Ponty. Quer dizer, eu sinto uma presença fortíssima, né, sua e do Merleau-Ponty no Spinoza que eu faço. A senhora, eu vou me atrever aqui a fazer uma pergunta sobre o Spinoza, apesar da minha absurda ignorância sobre o assunto. Eu estudei um pouquinho de filosofia também no curso, né, no colegial, porque naquele tempo existia isso, hoje em dia acabou, e depois na universidade, mas muito superficialmente. Mas a sensação que me passa é que a senhora, de alguma forma, procura enxergar, para escrever 900 páginas, né, de corpo, se são 900, de corpo 7, com mais um enorme adicional, a senhora procura enxergar detalhes que talvez não estejam, digamos assim, explícitos no original. Estou errado nessa avaliação? Não está. Quer dizer, como talvez um ourives ou alguém assim pega uma pedra e procura ali com um instrumento óptico qualquer, que aliás o Spinoza polia, né, e fabricava, tentar ver assim o veio que está escondido nessa história. Ai, Marco, eu fico tão feliz com o que você acaba de dizer, porque eu acho que é assim mesmo. É assim mesmo. Uma vez, muitos anos atrás, a dona Gilda de Melo e Souza leu uma primeira versão de um pequeno ensaio que eu tinha escrito sobre o Cândido de Voltaire. E ela disse o seguinte: é muito interessante a maneira como você escreve. A impressão que a gente tem é que há um mar e muita coisa sobre a superfície desse mar, mas você mergulha, vai lá embaixo, pega uma pedrinha e traz para cima. Depois você dá outro mergulho, pega mais um pedregulho e traz para cima. Ou seja, eu trabalho mesmo no nível do detalhe e do implícito. Isso tem uma consequência, viu, Marco? A consequência é que eu sou prolixa, né? Quer dizer, isso me leva a escrever muito, né? Então, por um lado, eu acho que é uma maneira de trabalhar que vai desvelando mesmo, né, coisas escondidas, coisas obscuras, coisas implícitas, mas ao mesmo tempo vai ampliando a quantidade do texto, né? Então eu tenho inveja de quem é capaz de escrever pouco. Marilena, mas isso não vai exatamente na tradição, na boa tradição da filosofia da USP? Em que medida a tua leitura vai divergir desses padrões clássicos de leitura de texto que são ensinados no Departamento de Filosofia da USP? A divergência começa pelo lugar que a história tem, né? Quer dizer, não é apenas
a análise da lógica interna do texto e o desvelamento dos seus implícitos, do que está tácito nele, do que está pressuposto, do que está envolvido, mas o fato de que o que eu procuro mostrar é que... Então nós temos que fazer o nosso intervalo e voltamos daqui um instantinho. De volta com Roda Viva, esta noite entrevistando a filósofa e professora da USP, Marilena Chauí. Você pode participar do programa fazendo perguntas pelo telefone 011-2526-525 ou pelo fax 011-3874-3454 e o nosso endereço na internet é rodaviva@tvcultura.com.br. Professora, a nossa tentativa de botar ordem aqui num programa desse tipo, evidentemente, se foi em benefício do programa, digo eu. Falando um pouco mais de política, a senhora, numa entrevista também de 89, mais ou menos, definiu a década de 80 como conservadora, superficial e injusta com a criação artística, filosófica e científica no Brasil. Quer dizer, já era uma visão pessimista. Como é que a senhora definiria a década que está terminando agora no Brasil em relação a esses aspectos? Pior. No seguinte sentido, a capacidade de criação artística, de realização artística e cultural na sociedade brasileira é grande e de altíssima qualidade. O reconhecimento disso é mínimo. A possibilidade de fazer com que a maior parte da sociedade possa fruir dessa criação e dessa produção artística e cultural é mínima. E o descaso com que isto é tratado, tanto em termos dos organismos públicos, quanto em termos da mídia em geral, é impressionante. Então, a minha referência não mudou. Quer dizer, eu continuo achando que se trabalha culturalmente no Brasil de modo precário, com muita dificuldade, sem reconhecimento, sem poder expandir e fazer com que a maior parte da população possa usufruir do que é criado, e o que é lastimável, porque são coisas de altíssima qualidade, inventivas, belas, inovadoras, contribuições reais para o pensamento, para o desenvolvimento das artes, para o desenvolvimento da política, não é? E, infelizmente, eu não vejo que essa década tenha, de alguma maneira, sido melhor para os criadores do que antes. Isso não aconteceu fora do Brasil também? Quer dizer, não existe uma tendência aí internacional, globalizada, neoliberal, seja qual for a definição que se estabeleça? Ah, sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Baixar a coisa e tornar rasteira. E submetê-la, não é? Às regras do mercado. Às regras imediatistas do mercado, né? O que significa consumo rápido, descartável, né? Fugaz, efêmera, sem nenhuma pretensão a transformar, seja o que há, seja o que pode ser feito, e sem nenhuma pretensão para durar. Professora, quando foi que você fez uma sociedade tendente ao bom ou ao ótimo sem mercado? Se é que já se fez. Eu não sei de nenhuma sociedade tendente ao bom, nem tendente ao ótimo. Né? Eu, nesse ponto, sou muito spinozana. A sociedade é o que ela é. Isto é, a sociedade é o que os campos de força, conflitos e lutas fazem de acordo com quem tem mais força, e ao ter mais força... Isso não é Marx tem mais... em vez de Spinoza? Isso é Spinoza. Não é Spinoza? Spinoza identifica o direito e o poder. Ele é o primeiro filósofo, né? E como filósofo, ele é o único a dizer que é uma ilusão você distinguir, de um lado, o poder como
estratégia, tática, violência, negociação, enfim, tudo que nós temos do poder, e o direito, como um conjunto de regras legais para a justiça. O direito e o poder são a mesma coisa. Tem direito quem tem poder. Então, Spinoza vai dizer, o meu direito vai até onde eu tiver. O Estado deve fazer em prol da cultura. O Estado não é um pouco desajeitado para fomentar? O Estado é imprestável, mas a gente tem que torná-lo prestável para essas coisas, né? Então, se você entender que a cultura é um direito, e que esse direito deve ser garantido, né? E que, se você tiver o poder para garantir esse direito, ele é direito mesmo, né? Então, a parte que compete ao Estado é de aumentar a força daqueles que exigem o direito à cultura. Você faz isso de formas variadas. Você faz isso através de fomento à produção cultural. Você faz isso através da ampliação das maneiras de fruir os bens culturais. Você faz isso através de um trabalho educativo. Você faz isso através de bibliotecas, de cinema, de teatro, de publicação de livros. Você faz isso através de programas comunitários. Enfim, há 1001 maneiras de fazer em que você não precisa ter a iniciativa. Né? Mas onde está a força para isso, Maria? Eu retomo a pergunta do Vinícius. Quando a gente pensa, por exemplo, a universidade, nós temos uma situação em que, de um lado, tem um projeto muito articulado e, de outro lado, uma desarticulação. Ou seja, você tem um projeto do governo e, de outro lado, uma desarticulação do nosso campo, vamos dizer assim. Não temos interlocutores para obrigar o governo a negociar no campo universitário, com as consequências já levantadas aqui. Quer dizer, a última discussão sobre a LDB, a adaptação à Lei de Diretrizes e Bases, é simplesmente pisotear a autonomia universitária, para começar a trazer outros tipos de leis, como, por exemplo, a Lei Camata. Daqui a pouco a Lei Camata se aplica à universidade. Quer dizer, onde está a força de oposição capaz de produzir esse projeto alternativo? É que a oposição, primeira coisa, a oposição está desorganizada, né? Então, tudo isso se torna hegemônico, né? Porque a oposição não exerce o seu direito-poder. Ela não exerce, ela não se organizou para isso, né? Ela está fragmentada, dispersa, cuidando de várias coisas ao mesmo tempo e, sobretudo, ela está sem um referencial, Marcos. Então, o que acontece? O discurso governamental tem começo, meio e fim. O que, vindo do Estado, é uma obra de arte, né? Um discurso governamental que tem começo, meio e fim, olha, de tirar o chapéu. Então, inédito. É inédito. Então, como ele aparece estruturado e argumentado, ele aparece como sendo o dever ser, o poder ser, o dever ser e o que vai ser. E essa oposição completamente dispersa e fragmentada é capaz também de pontualmente dizer: isso não é bom, isso não é conveniente, mas responder a um projeto com um outro projeto e forçar nessa direção, a oposição não tem feito. Então, o que eu diria não é nem que se tem um Estado todo-poderoso, um Estado onipotente. O que se tem é um Estado sem uma oposição organizada e contínua. Essa força de oposição, quer dizer, o Marcum levantou o fato de que há fenômenos mundiais. Um dos fenômenos mundiais observáveis é exatamente o declínio da política, que não passa mais a moldar a vida das pessoas, que não passa a ser um elemento decisivo, mas apenas um dentre vários elementos. Quer dizer, como pensar essa força de oposição, por exemplo, pensando no Partido dos Trabalhadores, em que havia sempre uma ligação entre cultura e política, em que havia uma ligação interna entre força política e movimento social, neste momento? Como pensar isso agora? Olha, eu diria o seguinte: eu não acredito de maneira nenhuma que a política se tornou apenas mais um setor entre outros, em termos mundiais. Eu acredito que a política foi substituída pela economia. E a economia é entendida como finança e a finança como jogo do mercado. Né? Então, agora, isso não é casual. Né?
Isso não é casual, na medida em que o que você tem nessa nova forma de acumulação do capital é a desarticulação de todas as formas de organização e de ação vinculadas à luta de classes e aos referenciais que a classe trabalhadora possuía, ela e os seus aliados. Então, você tem uma desarticulação de tudo isso e a perda desses referenciais. O que significa que esses peças e a sede dessa matriz é num outro lugar e o dinheiro está numa ilha que a gente não sabe bem onde fica. A oposição a esse sistema não teria que ser uma oposição global, quer dizer, que unisse, chamar aquela velha história dos trabalhadores do mundo todo univos? Não, eu acho que não há dúvida, Marco, e tem mais. Se você pensar que quem governa o planeta são dois organismos privados, o Banco Mundial e o FMI, você entende a colocação do Marcos de que a política dançou, né? Porque você, nos países democráticos ou não democráticos, isso não é o caso, o país não tem eleição, vamos facilitar, né? Elegem-se os governantes, né? Elege-se o poder executivo, o poder legislativo, tem constituição, tem isso, tem aquilo. E o Estado é supostamente o gestor de fundos públicos, só que os Estados estão todos subordinados a organismos privados. Quem de nós elegeu o dirigente do Banco Mundial? Quem de nós elegeu os dirigentes do FMI? Então você tem organismos privados dirigindo a esfera pública de todos os países. Então, eu penso que, sem dúvida nenhuma, é uma oposição em termos globais, e o primeiro movimento deve ser o de oposição ao FMI e ao Banco Mundial, isto é, oposição política à gestão das repúblicas por organismos privados. Professor, e quando esse FMI entra claramente em conflito com algumas elites locais gorilas, como já aconteceu... Não tem a menor importância. Não tem importância? Não tem a menor importância. Não tem a menor importância. Ou essas elites locais ganham no curto prazo e perdem no longo prazo, ou elas arregam rapidamente também. O mercado consumidor em expansão não tem muito mais poder do que a FMI ou o Banco Mundial? Eu não creio que haja um mercado consumidor em expansão. No mundo, não. Né? Eu acho que há uma concentração de riqueza e dos consumidores. Né? Na minha cabeça, expansão de um mercado de consumo significaria aquilo que significava antigamente o capitalismo. Né? Você insere mais gente no mercado da força de trabalho e você insere mais gente no mercado do consumo. Ora, nós temos um movimento contrário. Então, eu diria que... O fato dele ser contrário eventualmente no Brasil, mas não ser nos Estados Unidos, em escala global não... não. Em termos mundiais, você tem em todos os países o grande bolsão da riqueza. Né? Você tem o Morumbi e os Jardins em Nova York, em Londres, em São Francisco, em Paris, nas grandes cidades, mundo afora. E depois você tem Bangladesh, Burundi, Kosovo, Luanda, no mesmo país. Né? Ali ao lado. Só um segundinho. Eu me lembro quando eu fui dar um curso em Stanford, que um aluno meu me convidou para ir conhecer o Burundi Brasil de São Francisco. Né? E era. Então, a grande partição não é entre países ricos e países pobres, nem entre países desenvolvidos e países emergentes. Primeiro que não há países emergentes, né? Uma balela países emergentes. Né? O que há é, no interior de cada país, os ricos e a miséria. É isso que há. Né?
Eu tenho dificuldade em imaginar Professora, em agora, expansão. Talvez a esquerda não esteja tão desnorteada, porque ela não esteja fazendo uma análise tão ampla. Quer dizer, o sinal trocado da análise do pessoal que está no governo Fernando Henrique de hoje, por exemplo. Olha, o que está dado é o que há para a gente trabalhar, vamos nos integrar passivamente. A esquerda diz, nós temos que romper, e fica essas duas contraposições muito absolutas. Agora, uma antiga lição do próprio Fernando Henrique diz, olha, a integração não é sempre, não é integração com a economia internacional, não é imediata, que existem maneiras de você fazer isso, existe a própria política interna de cada país determina o modo como se integra. Quer dizer, se você fizer uma análise um pouco mais mediatizada e ver as possibilidades de você fazer uma integração com a economia global, será que você não pode encontrar algum caminho, pelo menos intermediário? Quer dizer, se você fica nas duas, na contraposição absoluta, você fica imobilizado de fato. E é o que parece que acontece com uma parte da oposição hoje. Não, o que eu penso é o seguinte, é que há um equívoco, né? E que o equívoco é considerar a integração dos anos 50 e 60, né? Você imaginaria que uma oposição de esquerda só poderia vir do Partido Comunista e dos grupos trotskistas e coisas desse tipo. Você tenderia a não considerar que isso viria através de uma auto-organização da classe trabalhadora, que viria através de movimentos sociais, que viria através de sindicatos, que viria através de partidos novos e que viria através de uma coisa que antes dos anos 60 ninguém pensaria, que seriam movimentos sociais que não estavam diretamente ligados, enquanto tais, não é, a luta de classes explícita, como o movimento das mulheres, o movimento dos homossexuais, o movimento dos negros. É claro que a luta de classes passa, sobretudo na dos negros, ela está articulada ali. Você não imaginaria isso, né? Então, eu acho que do mesmo modo que você tem a marca das sociedades políticas ocidentais, né, é a invenção política. Né? Nós sabemos que institucional. Não institucional. Não. Né? E essa invenção, né, essa invenção, ela se faz no interior, no caso do mundo moderno, ela se faz no interior da luta de classes, ela se faz no interior do conflito e da contradição. Então, eu não vejo por que nós teríamos que imaginar que a única maneira de fazer oposição deveria ser através das formas que nós já conhecemos. Agora, o último por que não elas e coisas novas que venham? Como é o caso do movimento dos desempregados na Europa. É uma coisa seríssima o movimento dos desempregados na Europa. Mas o último grande movimento de massas, assim, que provocou transformações, não foi justamente aquele que resultou na queda do Muro de Berlim? Não, o Muro de Berlim não caiu por um movimento de massa. O Muro de Berlim caiu porque Gorbachev decidiu pela perestroika. Né? Quer dizer, foi um recuo, na sua visão, foi um recuo do governo soviético que fez com que... Não, foi o desastre da economia soviética, que forçou Gorbachev a fazer os tratos que ele fez. Professor, eu queria entrar de cabeça numa questãozinha prática da luta de classe, no meu entendimento, que me diz respeito, que estudei lá, diz respeito à senhora, porque dá aula lá. Eu começo com uma pequena provocaçãozinha. Se a USP cobrasse por estacionamento de carros do ano, só os carros do ano, talvez ela conseguisse, como estacionamento, já uma bela renda mensal. Né? É um fato evidente que boa parte dos alunos que estudam na USP, eu não me atreveria a dizer a porcentagem porque desconheço, mas uma boa parte dos alunos da USP, a se considerar os chamados sinais exteriores de riqueza, tem condições de pagar a universidade. E há certamente uma parte que não teria condições. Não lhe parece que se a universidade, embora pública, continuando pública, passasse a cobrar, com base em mecanismos de renda, etc., dos alunos que têm condições de pagar pelo curso, para financiar pesquisa e bolsa daqueles que não podem pagar e daqueles que estudarem de graça, a USP cobrar, por exemplo, uma espécie de trabalho comunitário, sei lá, de 6 meses ou de 1 ano, convertendo aí entre universidades estaduais e federais, certamente mais de 1 milhão de estudantes em agentes comunitários que possam prestar serviço à comunidade, dentários, médicos,
ensino de primeiro, segundo grau, etc., não lhe parece que se estaria mexendo numa das formas mais escandalosas de apropriação de renda que existe no Brasil, que é a chamada elite estudar de graça, enquanto o povo paga para estudar? Então vamos lá. Primeiro, esse trabalho de extensão e esse trabalho comunitário não precisa estar vinculado à ideia de uma universidade paga. E a prova disso é o que a Universidade de Brasília, desde que o Cristóvão foi reitor, fez e faz. Então, você tem uma universidade pública que faz esse trabalho comunitário, como você está dizendo. Então, não há nenhuma... Eu morei em Brasília, que não é uma escala tão evidente. Tá, mas agora eu quero colocar outra questão. Eu queria te fazer uma outra proposta. Vamos lá. A minha proposta é a seguinte. Vamos refazer o primeiro grau. Vamos refazer o segundo grau das escolas públicas. E, refeita a qualidade do ensino, a qualidade de infraestrutura das escolas, a qualidade salarial de professores e funcionários, nós chegamos a um patamar, fazemos os exames vestibulares, de outro tipo que não é esse. A herança da social-democracia, enfim, me parece que ela tem a falta de uma herança histórica mais determinada, ela tem que buscar caminhos alternativos, né? Me parece que esse seria um bom caminho alternativo, enquanto, de algum modo, construiríamos essa outra alternativa, que me parece que é a correta. Agora, quanto tempo vamos demorar? Mas não, você conhece o Brasil, você conhece o Brasil. Isto vai ser considerado a solução. Se você põe a escola, a universidade, a USP como uma escola paga... Mas a senhora reconhece que é um mecanismo de apropriação de renda. Mas não há dúvida. Mas como é que você quer... Então, vamos corrigir. Escuta, você tem um país... O que é o Brasil? Primeiro, ele é uma sociedade estruturalmente autoritária. Ela é hierárquica, desigual e violenta. Com uma concentração de renda como nunca se viu no planeta e com uma miséria igual a dos países do quarto mundo. Isso é o Brasil. Então, sociedade autoritária, hierárquica, antidemocrática, reacionária, violenta. Com enorme concentração da renda, nenhuma distribuição, o salário mínimo é essa brincadeira que subiu R$7. Isso é a sociedade brasileira. Então, você espera que esta sociedade seja capaz de iniciar o trabalho de desconcentração da renda e de divisão social da riqueza com a universidade paga? Pelo amor de Deus. Não, mas não é a universidade paga, não é a universidade paga como ponto de chegada, mas me parece que seria uma alternativa, inclusive para fazer com que o serviço da universidade chegasse à população, porque hoje não chega. Mas não chega porque ela é gratuita. Não é por isso que ela não chega porque não se cobra a responsabilidade de ninguém que se forma lá com o dinheiro da população, sim. Não é isso. Não é isso. O que se forma lá é gente que atende à sociedade, sim. Que parte da sociedade? As grandes empresas, o mercado. É gente formada de primeira linha para o mercado. Então a sociedade está muito bem servida, se você considerar uma sociedade dividida em classes. A classe dominante brasileira está muito bem servida pela USP. Vamos fazer os estudantes servirem a população. Eu também concordo. Professora, vou pedir licença para a senhora para fazer mais um intervalinho e o Roda Viva com a professora Marilena Chauí volta daqui a instantes. Bem, estamos de volta com a Roda Viva. Eu estava aqui entretido com as perguntas dos telespectadores. Você ainda tem tempo de fazer a sua pelo telefone 011-252-6525, pelo fax 011-3874-3454 ou pelo endereço do Roda Viva na internet, que é rodaviva@tvcultura.com.br.
Professora Marilena, tem várias perguntas aqui de telespectadores mencionando o descaso em relação às disciplinas de ciências humanas, ao desinteresse que essa área está sendo analisada e também sobre a proposta de retornar ao ensino fundamental, a obrigatoriedade da filosofia nas escolas públicas, porque, se eu não estou enganado, hoje em dia não é mais obrigatório, embora haja escolas particulares que estão fazendo isso. Mas eu vou resumir aqui as perguntas. A de Carlos Euni, que é estudante de filosofia da Universidade Estadual do Ceará, e acho que introduz aí a gente nesse universo do Spinoza. Ele pergunta o seguinte: Marilena Chaui, a todo momento escuto a pergunta: por que estudas filosofia? Queria entender, falta-nos uma cadeira de marketing no curso de filosofia, ou o que estamos produzindo não ecoa de forma eficiente aos outros ouvidos? Bom, não, Deus nos livre da necessidade do marketing para a filosofia. Você sabe, uma das frases mais comumente ouvidas, e ela é antiga, é: a filosofia é uma ciência com a qual ou sem a qual o mundo permanece tal e qual. Né? A ideia de que a filosofia é perfeitamente inútil. E há uma coisa interessante, né? Ninguém pergunta por que você estuda matemática. O fato de que, efetivamente, a filosofia não resulta em produtos visíveis. O produto visível da filosofia é aula, livro, conferência, né? Então, qual é o produto da filosofia? É a fala e a escrita, né? E o que aparece no mundo operacional e da eficácia, como é o nosso, muito pouco. Né? Mas por que a gente faz filosofia? Eu penso que a gente faz filosofia a partir do instante em que tudo aquilo que na vida cotidiana parece evidente, deixa de ser evidente. Né? Vou dar um exemplo só, né? Inspirado em Merleau-Ponty. Então, eu posso perguntar para alguém: que dia é hoje? Que horas são? Né? E achar que é normal que haja dia, hora, dia, mês e ano. Ontem, hoje e amanhã. Ontem, hoje e amanhã. O passado e o presente e o futuro. Essas coisas se tornam menos evidentes se eu disser: mas por que tem isso? E aí eu digo: é porque há o tempo. E aí eu pergunto: bom, mas o que é o tempo? Né? Então, cada vez que nós passamos dessas evidências costumeiras do nosso cotidiano, né, e perguntamos sobre aquilo, sobre o que se baseia a nossa crença cotidiana, a gente começa a fazer filosofia. É assim com a pessoa que diz: olha, não sai na rua porque está chuviscando e você toma um banho quente e você vai se resfriar. E se eu perguntar: bom, mas o que é que uma coisa tem a ver com outra? E disser: bom, tem uma relação de causa e efeito. Eu posso perguntar: bom, existe causalidade? E o que é a causalidade? E por aí vai. Então, quando a filosofia pergunta sobre o sentido daquilo que no nosso cotidiano é evidente sem ser, quando ela pergunta pelo sentido das coisas, quando ela interroga a nossa experiência, quando ela pergunta sobre o sentido da produção cultural, da história, da política, da liberdade, né? Professor, você está fazendo filosofia. Marilena, fazer uma pergunta para você. Qual foi mesmo o filósofo alemão que disse que todos os filósofos tinham duas filosofias, a sua própria e a de Spinoza? Bergson. Bergson é o filósofo alemão em questão. Todo mundo tem, portanto, duas filosofias, a sua própria e a de Spinoza. Você, por acaso, tem uma só filosofia, portanto, ou não? Eu tenho uma só. Só tem uma. Não, mas é que... eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho sobre o seu livro, justamente, que acaba de sair, que é um livro monumental. Eu já disse isso várias vezes, não só pelo seu volume, né? Quer dizer, você mesmo apontou o que me parece ser um dos grandes acertos do seu livro, é de fazer combinar-se de maneira harmoniosa duas perspectivas metódicas que normalmente são rivais, da análise estrutural e da análise histórica. Isto de fato é uma proeza historiográfica, mas é uma proeza também filosófica.
Então a minha pergunta é como é que está a relação entre a sua filosofia, que é espinosista, com a filosofia que é espinosana, com a filosofia do Spinoza, que é espinosista. Isso é, por quê? Porque eu digo, o seu trabalho é um trabalho que, entre outras coisas, é um trabalho de filologia. Mas, por outro lado, você estudando Spinoza, explicando o pensamento de Spinoza no seu tempo, não pelo que precede, nem pelo que vem depois, você devolve à obra do Bento Spinoza uma atualidade que é surpreendente. Você não é a única, né? São vários os autores, os filósofos contemporâneos que retomam cada um à sua maneira a filosofia do Spinoza e o introduzem dentro do debate contemporâneo. Você mesmo faz uma historiografia, você faz uma arqueologia de todas as leituras do Spinoza, você se aponta, tem a leitura Brigate Rosse, tem a leitura neoliberal, etc. O fato é que, por alguma característica do Spinoza, ele se impõe, como Bergson reconhecia, como uma espécie de filosofia espontânea de todos os filósofos. Então, o seu livro é de filosofia, é de história da filosofia e é de filosofia ao mesmo tempo, nos restitui na extrema ponta da filosofia. Qual é a relação entre esse seu trabalho e o trabalho desses colegas franceses e italianos com os quais você rivaliza? Subversivo, revolucionário, radical e, portanto, o vínculo espontâneo que se estabelece é da esquerda com ele, né? Agora, eu diria que os dois pontos diferenciais que me diferenciam dos meus colegas estrangeiros na interpretação de Spinoza são os seguintes, e são só dois. O primeiro é essa articulação entre história e filosofia, né? A ideia de que há um campo de forças de pensamento contemporâneo ao Spinoza, e que é a experiência do seu tempo. Há, no nosso tempo, um campo de forças de pensamento, que é a nossa experiência, e é o ponto e o contraponto dessas duas experiências que constitui a minha leitura. E, portanto, a história e a política estão lá muito presentes. Mas o segundo é o fato de que há uma tendência por parte dos intérpretes ou de considerar que há certas ideias que Spinoza nunca desenvolveu e que ou são um implícito ou uma dificuldade da sua obra, como, por exemplo, a ideia de que existem indivíduos singulares, ou que consideram que, para dar conta da obra toda de Spinoza, há algumas ideias dele que vêm da tradição judaica, da tradição renascentista, que são desnecessárias e podem ser deixadas de lado. E eu não faço isso. Quer dizer, por um lado, eu acho que não há ideias implícitas em Spinoza, acho que elas estão demonstradas, a de indivíduo é uma delas, e não acho que seja preciso abrir mão de nenhuma ideia de Spinoza para que o pensamento de Spinoza seja coerente e atual, né? Agora, sem dúvida nenhuma, eu sou devedora de toda essa interpretação contemporânea com a qual eu polemizo. Professor, sempre reforçar lá. Marilena, há quase 30 anos você vem desenvolvendo esse trabalho sobre Spinoza. Spinoza foi objeto da sua tese de doutorado, foi objeto da sua tese de livre docência, e agora Spinoza é objeto desse trabalho monumental, A Nervura do Real, que chega até nós. E eu estava me lembrando, portanto, há uma continuidade de Spinoza na sua vida. Mas eu estava me lembrando de uma entrevista que você deu à Folha de São Paulo em 82, em que você declarava que você tinha a impressão de que a sua vida, na verdade, eram sucessivas experiências de ruptura em todos os níveis, como se as coisas que acontecessem a você acontecessem por acaso, sem nenhuma deliberação da sua parte. Bem, ainda que você tenha rompido de lá para cá com essa visão da sua própria existência, eu gostaria de saber quem é hoje Marilena Chauí. Olha, primeiro de tudo,
Marilena Chaui entra na meia-idade, o que eu acho uma maravilha, né? Eu acho que há um descanso, um repouso, um sossego, uma paz interior muito grande, né? Depois, eu acho que algumas decisões importantes e pelas quais eu sou absolutamente responsável como causa adequada, para usar a linguagem de Spinoza, estão perfeitamente assumidas e consolidadas, né? Eu sei com clareza qual é o meu lugar, né? Eu sei que o meu lugar é na universidade, que o meu lugar é na filosofia, que o meu lugar é na escrita, que o meu lugar é no debate político, e sei onde não é o meu lugar, né? E sei isso com felicidade e com tranquilidade. Agora, eu diria que, como professora, eu irei até a compulsória, até o fim dos meus dias, porque é o que eu sei fazer e o que eu gosto de fazer. Agora, com relação à investigação, à pesquisa e à escrita, ao concluir o segundo volume sobre Spinoza, há duas coisas que... O complicado é que há inúmeras perguntas de telespectadores que algumas abordam questões brasileiras, que já foram abordadas, e outras temas que nós não passamos por eles, como, por exemplo, o tema da religião e de Deus. Então, Eliane Ganotti, de Araraquara, Neres Aureliano, de São Paulo, na capital, Reinaldo de Andrade, aqui da capital, Ronaldo Fonseca, que manda pergunta pela internet, Alice Bueno dos Santos, de São José do Rio Preto, todos perguntam qual é a sua visão da religião, da filosofia, alguns mencionam inclusive a filosofia espírita, e qual a solução que a senhora encontrou para a questão de Deus. Bom, então eu vou colocar a partir de Spinoza, né, porque eu concordo com ele, né? Aprendi a pensar e a ver isto com ele. Então, Spinoza faz, e eu, acompanhando Spinoza, faço uma clara diferença, estabelece uma clara diferença entre o campo religioso da fé e o campo filosófico do trabalho do pensamento e da razão, né? Ou seja, o campo da fé é o campo onde as verdades são reveladas, as regras de conduta são reveladas, e o que se espera é que você tenha fé, que você creia, que você aceite e que você cumpra aquilo na esperança de salvação, né? Em contrapartida, o campo da filosofia é o campo do trabalho da razão, e, portanto, é o campo da descoberta da verdade, não da recepção da verdade. É o campo do questionamento de valores, normas, regras estabelecidos e não do seu cumprimento. E é uma outra concepção de felicidade e salvação como obra individual de cada um de nós enquanto um ser ético. Então, eu diria que... No campo da fé, a senhora tem alguma fé? A senhora acredita em Deus? Não, eu conheço Deus. Eu não acredito nele, né? Acreditar em Deus é esperar que ele se revele através dos textos sagrados. Conhecê-lo é exercer o trabalho do pensamento na direção de conhecer a estrutura do universo e o modo de realização do universo. Professora, quando a senhora ia voltando ao Brasil, a senhora ia dizendo assim, e quero participar da elaboração do pensamento da oposição, algo mais ou menos assim, né? Mais cedo a senhora dizia, olha, houve uma desarticulação na referência da luta de classes. Quer dizer, a senhora acha que para reelaborar ou participar da elaboração do pensamento da oposição no Brasil, um pensamento amplo e não só pontual, como a senhora mencionava antes, seria o caso de provar que ainda existe luta de classes e no momento em que sindicatos e entidades patronais trabalham em estreita colaboração, temos que voltar ao conceito de alienação, de luta de classes? Não sei. De luta de classes, sem dúvida nenhuma. Enquanto houver capital, tem luta de classes. São inseparáveis. O que varia é o modo como essa luta
se constitui, como ela se apresenta e como ela se oculta, né? Então, não há como estar no capitalismo sem luta de classes, né? E, portanto, eu acho que uma das coisas que cabe fazer é saber o que são as classes no capitalismo contemporâneo e como se dá a luta, né? Se os conceitos antigos que nós tínhamos servem, certamente não. Certamente não, né? Então, aqui eu acho que se trata de recuperar uma coisa importantíssima, da qual Marx e os marxistas nunca abriram a mão, de que se trata, uma análise de esquerda é uma análise do presente, né? É uma análise material, uma compreensão material das condições do presente, né? E, portanto, você tem que encontrar onde é que está a contradição. Qual é e onde está Ainda a existe grande mais-valia, contradição. professor? Ainda existe mais-valia? Sim, onde é que ela está, né? Onde é que ela está? Só não interrompa, em que o Spinoza ilumina a discussão do marxismo? Desculpe. Esse projeto sobre o Brasil, eu queria retomar porque ficou muito claro, desde o início do programa, nós ouvimos, fechou-se um ciclo com minha passagem pela Secretaria da Cultura. Fecha-se um ciclo com a publicação do Spinoza e agora nós temos projetos futuros. Quer dizer, nós temos uma figura de militante intelectual, muito mais do que uma intelectual. O estilo de trabalho, eu penso que sim. Eu penso que sim. E nós temos colegas fazendo isto, sem a menor dúvida, né? Eu acho que as condições estão dadas e que as condições exigem que a gente faça o trabalho do intelectual militante. Mesmo com a universidade em risco de crise sistêmica, como se diz aí, e mesmo com toda essa herança da ditadura, não é? Da ditadura militar, que destruiu todas essas experiências interdisciplinares que procuravam entender o Brasil. Mesmo assim. Mas eu acho que é por isso, eu acho que não é apesar disso ou mesmo assim, Marcos. Eu acho que é por causa disso que é preciso. A minha tendência é achar que as condições dadas exigem esse tipo de ação. Então, não é que ela é possível porque estão dadas condições para isto, mas ela é necessária porque as condições existentes são de catástrofe. E é preciso agir pelo novo. Otimismo da vontade. Não é agir para resgatar, é agir para que algo novo apareça. Professor. Aliás, como um exemplo desse tipo de trabalho coletivo que parece se impor, você poderia dar o exemplo desse livro que vocês acabaram de lançar na semana passada, sobre, o título é A Democracia... Como é que é? O sentido da democracia. O sentido da democracia, né? Com colaboração sua, do Paulo Arantes, do Chico de Oliveira e de outros. Trata-se de uma reflexão sobre o Brasil contemporâneo. Eu acho que seria bom se você falasse. Sem dúvida. Eu menciono, né, como trabalhos que vão nessa direção, o Núcleo de Estudos do Direito da Cidadania na USP. Eu menciono nessa direção o grupo à volta da revista Praga e da publicação de uma coleção chamada Zero à Esquerda. E eu coloco também um centro do qual os três colegas aqui fazem parte, que nós esperamos que que seja bem sucedido, e que é um centro de estudos sobre a racionalidade contemporânea e que é o presente, né? Como ação a propósito disso, e até aproveitando aí a circunstância de que as duas revistas que a senhora mencionou têm nomes que têm um certo caráter de humor e de ironia que muitas vezes a esquerda perdeu, como é o caso de Zero à Esquerda, se é que eu entendi bem, a revista Praga. Anuar aí de pergunta daqui de São Paulo, se a senhora acha que o marxismo ainda é um guia para a ação prática e teórica, e eu acrescento um dado que é de uma entrevista que a senhora deu também há bastante tempo. A senhora falava que queria instituir na Secretaria da Cultura a modalidade do chefe Guarani.
Então eu queria entender se esse chefe Guarani, que a senhora disse, se a senhora explicar um pouquinho isso, porque é muito interessante a explicação, tem alguma coisa a ver com o marxismo? Não. É o seguinte, eu vou ao Marx daqui a pouquinho, eu vou ao marxismo daqui a pouquinho. Deixa eu explicar o chefe. Primeiro nos índios, né? Vamos aos índios primeiro. Há um antropólogo extraordinário, que morreu muito jovem, chamado Pierre Clastre, que escreveu, ele fez pesquisas etnográficas com os índios Guarani, escreveu sobre eles, escreveu um livro extraordinário chamado A Sociedade contra o Estado, né, em que ele procura mostrar que sempre que se estudam os índios, é dito que os índios não têm Estado, não têm mercado, não têm escrita, não têm isso, não têm aquilo. E o que ele procurou mostrar, através do estudo antropológico, é que os índios são contra. Não é que eles não têm. Eles são contra o Estado, eles são contra o mercado, eles têm uma outra maneira de se organizar. Bom, e tem a figura do chefe Guarani. Então, para garantir que o Estado não nasça, para garantir, portanto, que não surja um poder separado da sociedade e que de cima e de fora governe a sociedade, o que é que os índios Guarani instituíram? Eles instituíram um tipo de chefia que opera da seguinte maneira. Então, o chefe tem uma obrigação. Todos os dias, o chefe tem que trabalhar bastante, caçar muito, pescar muito, ter muitas mulheres para fazer muito artesanato, porque ele tem que dar presentes para a tribo. Então ele presenteia a tribo sem cessar, né, porque ele tem que retribuir para a tribo o fato dele ser chefe. Então ele deve à tribo a condição de chefia. E a chefia é não ser ouvido. Então quando eu dizia que eu queria ser chefe Guarani, era nesse sentido, né? E aí, respondendo em que Spinoza adianta, o poder é imanente à própria sociedade. E você deve lutar, e acho que essa é uma boa direção para pensar uma nova oposição, você deve lutar para que desse poder social não se destaquem poderes transcendentes que dominem de fora a própria sociedade, né? E não tem importância que haja alguém em quem se encarne o poder separado, desde que ele sob a seja um chefe condição Guarani, de que ninguém o escute, né? E nessa fórmula Guarani, aonde que entra o tal do marxismo? Bom, então agora é outra coisa. Então, o Fernando Henrique às vezes não parece um chefe Guarani, não? Fernando Henrique às vezes não parece um chefe Guarani? Não, ele não é um chefe Guarani. Não estou dizendo que ele tenha muitos presentes a dar. Ele não é um chefe Guarani, porque a instituição na qual ele se encontra não permite a ele ser um chefe Guarani. Na medida em que o Estado é um poder destacado e separado da sociedade civil, né? Então, mesmo que ele quisesse ser um chefe Guarani, não podia, porque a instituição na qual ele está não permite essa chefia, né? Bom, então, uma das coisas mais importantes que eu acho que há no pensamento marxista é a ideia de que o Estado separado, ele existe porque há a luta de classes. E é a forma da classe dominante exercer o controle total sobre a classe dominada. Tanto assim que Marx, qual era a utopia emancipatória, né? Que haveria um instante em que o capitalismo seria superado, não haveria classes, não haveria luta de classes, não seria necessário o Estado. E haveria um momento em que seria preciso desmanchar o Estado. E quem desmancharia isso seria o proletariado com a sua ditadura, né? Ora, essa ideia de abolir o Estado reencontra a ideia Guarani de não deixar o Estado surgir, né? Então você tem lá no início uma sociedade que se organiza para que o poder estatal não se constitua, e uma outra que teve como utopia emancipatória que, chegado ao fim, ela aboliria o Estado. E nós estamos bem no meio do caminho. Nós estamos no meio do caminho. Agora, é claro que Marx tal e qual não é possível. E ele próprio sairia do túmulo e viria aqui dizer: não é possível uma coisa dessa, né? Mas a partir do marxismo, sim, sem dúvida.
Professora, nosso tempo acabou, mas eu queria deixar uma última provocação aqui, se é que esse programa permite provocação. Eu às vezes acho que é melhor não tê-las. Qual é a nervura do real? Bom, Spinoza explica que existe no universo uma única substância. Essa substância única, ela é uma complexidade infinita, ela é constituída de qualidades infinitas, que são ações que produzem todas as coisas. Na tradição filosófica e na tradição religiosa, uma substância infinita é Deus. Spinoza diz, é Deus. Só que, na tradição filosófica e na tradição religiosa, Deus, como Estado, é transcendente, isto é, ele está fora e separado do universo que ele criou ou que ele contempla. Na filosofia antiga ele contemplava, na filosofia judaico-cristã ele cria esse mundo por um ato contingente da sua vontade. Mas ele está fora e separado. Então ele governa o mundo, ele se revela, ele pune, ele é monarca, ele é juiz, mas ele está fora. O Deus de Spinoza está dentro. Ele é imanente ao universo. Cada um de nós e todas as coisas são expressões particulares, expressões singulares, expressões individuais dessa única substância infinita. Ela age produzindo tudo isso, sem se separar dos seus efeitos. Ela é uma causa imanente.